carinhoso de Joaquim, do grupo Winnicott de Uberaba. É uma alegria poder estar aqui, encontrar e reencontrar alguns amigos e colegas queridos. E que bom que nós temos esse dispositivo tecnológico. A ideia desse trabalho, ela foi sendo gestada ao longo da minha quarentena. Esse foi um período de muito fértil, de muitas reflexões, trocas e aprendizados. E assim, eu trago algumas ideias para compartilhar com vocês, espero poder contribuir de alguma forma, mas eu não tenho a pretensão de contemplar todos os pontos que envolvem um tema, é um rabisco. O tema é o desafio da intimidade na pandemia. Quase 8 meses se passaram desde que foi decretada a quarentena, mediante a pandemia da Covid-19. Foram horas, dias e meses de muita perplexidade, medos, incertezas diante da força da destruição de um vírus. Um intenso e longo tempo do não saber. Na verdade, ainda estamos em pandemia, apesar de alguns negarem a existência de que a humanidade está vivendo este caos. E mais, infelizmente, a tão falada segunda onda já se aproxima sorrateiramente em alguns países, o que nos faz pensar em mais um período de quarentena, ou, sendo mais otimista, só um período de maior cuidado, sem mais um confinamento obrigatório. Mas como saber? Como ultrapassar, viver mais uma fase de confinamento, caso seja necessário? Entretanto, vamos caminhar rumo ao nosso tema proposto. Falarei do passado, no sentido do tempo percorrido ao longo desses 8 meses. Porém, de alguma forma, minha fala também contempla o hoje. Sem aviso prévio, nem tempo real para nos prepararmos, tampouco nossos pacientes e suas famílias, todos fomos lançados ao isolamento social, com medo de adoecer, de contaminar o outro, da nossa morte, do adoecimento e morte do outro. Ou seja, questões básicas que mexem com a existência humana, vida e morte. Sabemos que um dia todos vamos morrer, mas é bem diferente de ficarmos atentos se um vírus adentrará a nossa casa através da feira que a gente acabou de fazer. E se este poderia nos adoecer ou mesmo alguém que amamos. E quem sabe, até provocar a nossa morte ou do outro. Isto é muito forte e reverberou em nós analistas, em nossos pacientes, pois nesse sentido estávamos e estamos igualmente vulneráveis. Incertezas, imprevisibilidades de todas as ordens, falta de confiança em nossa capacidade de dar conta de tantas mudanças ao mesmo tempo, tanto na nossa vida pessoal como profissional. O receio do que viria, como viria, uma explosão de sentimentos, sensações, afetos, medos, ansiedades primitivas, angústias impensáveis, falta de perspectiva do e no futuro, tudo junto e misturado. A confiança em nós mesmos, no outro e no mundo foram abaladas. Poderíamos ser ameaça ao outro até mesmo sem saber e vice-versa. Afinal, aprendemos que o outro seria sempre o nosso amparo e refúgio na vida, principalmente durante as tempestades. A comunicação com aqueles que amávamos, as trocas afetivas foram severamente afetadas. Nem um abraço, nem um beijo, nem um toque poderia ser seguro. A forma de nos comunicarmos foi significativamente modificada. Máscaras, distanciamento físico, medidas de higiene reforçadas, isolamento social passaram a fazer parte da nossa rotina. A continuidade da vida, a esperança de que ela era e valia a pena ser vivida, de tal forma criativa, onde poderíamos deixar nossa digital psíquica, foi posta em xeque e assolada pelo medo que paralisa e enclausura na desesperança. No nosso país, as incertezas e incongruências no enfrentamento da pandemia do governo federal mais apavoraram do que acalmaram, nos tendo sido exigido também adaptações até neste âmbito. Outro dia, eu escutei alguém colocar assim, que o nosso mundo mental estava na UTI. Na hora eu escutei e achei impactante. Levei alguns segundos para que se fizesse sentido em mim, mas fez. Nem só de corpo real, com saúde, vive-se, mas também de como estamos conosco
e com o mundo que temos a pertença, ou seja, como existimos, nos comunicamos, nos relacionamos e seguimos a vida. Um fato é certo, o ambiente tem severamente falhado no cuidado, proteção, comunicação, confiança e na esperança da continuidade da vida, isto nas várias esferas do que possamos entender como ambiente. Literalmente, estamos dando nó em pingo d'água e fazendo de um limão uma limonada, como se costuma dizer nos ditados populares. Estamos reinventando, recriando, refazendo, nos realimentando psiquicamente como nos era e como é minimamente possível. A quarentena, o isolamento social imposto pela pandemia se fez com peso, força e ação traumática, uma vez que fomos pegos de surpresa numa intensidade e profundidade avassaladora. Trauma tem essas características, inunda-nos, arrebata-nos o modo como temos vivido e está além de nossa capacidade de dar conta da experiência que se coloca. Uma situação traumática irrompe a continuidade do ser, trazendo à tona as defesas mais arcaicas, onde o medo do colapso nos enredava nos inícios de nossas vidas. Isso, por si só, tende a nos convocar a repensar como estamos vivendo e como desejamos viver. A pandemia chegou como um tsunami, que de repente e violentamente se fez, tirou tudo do lugar e se esgueira, deixando um imenso rastro de destruição e a marcação da morte, do tempo, da finitude da vida e do quão pequenos somos diante da magnitude da mesma, do viver e de um microscópico vírus. Entretanto, tem sido um tempo do não saber, não só de confusão, incertezas e medos, angústias. Muitos indivíduos têm conseguido aproveitar este período para crescer como ser humano e nas relações com os outros e até com o planeta, principalmente quando foi possível entender, reconhecer e agir a partir de uma verdade. O cuidado com o outro é cuidado comigo mesmo. E se me cuido, cuido do outro. A pandemia deixou clara esta verdade, muitas vezes esquecida. Vivemos em contato uns com os outros. Precisamos uns dos outros para nos constituirmos enquanto humanos. Nos afetamos e somos afetados. Estamos todos interconectados de alguma forma. A dependência é condição da natureza humana, como nos lembra Winnicott no seu livro Natureza Humana. Mediante tanta dor e sofrimento, ao longo do mundo, muitas pessoas se mobilizaram em prol do coletivo, na busca de ajudar, amenizar o sofrimento, desespero e desamparo humano. Muitas iniciativas de solidariedade de todas as ordens se fizeram. De quem fazia quentinha, ia para a beira da estrada, doar aos caminhoneiros que não podiam parar, aos vários desconhecidos que se reuniram, mesmo se arriscando, e arrecadaram, e fizeram e entregaram muitas refeições a tantos que precisavam. Esses são apenas 2 exemplos dos muitos que, com certeza, todos vocês conhecem alguns. A pandemia trouxe à tona as imensas, grandes e diversas desigualdades vividas pela humanidade, muitas vezes esquecidas, e evidenciou, mais ainda, como temos descuidado do nosso planeta, que é a nossa grande casa. Em pouco tempo de confinamento, a natureza, com seus rios, mares, lagos, respondeu com as suas águas mais limpas pelo afastamento do homem. Eu não sei se vocês viram isso na televisão, do homem no ritmo, que estava no ritmo frenético e desenfreado. Os cientistas, com seus recursos, pesquisas e satélites mostraram isso. Foi uma coisa que me impressionou, foi logo quase no início, começaram a aparecer na TV imagens de como os mares e os rios estavam bem mais limpos, mediante o recuo do humano em interação com a natureza. Ritmo frenético e desenfreado também em nossa vida privada e com os mais próximos, os quais moravam conosco ou mesmo que não. A vida familiar tendia mais a ser pública, fora de casa, do que em casa, com aqueles reconhecidos
como nossa família, de nossa família. Como então, da noite para o dia, nos vermos todos confinados em casa? E a intimidade nossa de cada dia? Intimidade nossa e intimidade compartilhada com aqueles que estavam conosco. Mas o que vem a ser intimidade? Podemos pensar sob o ponto de vista do indivíduo consigo e dele com os outros. Quando se pensa em intimidade consigo, fala-se da necessidade de minimamente se conhecer, saber o melhor e o pior que possa ser, reconhecer-se e habitar-se, conseguir estar consigo, com o mais íntimo de si mesmo, e, de preferência, ser uma boa companhia a si mesmo. É saber o que profundamente é de valor, o que é essencial. Pensando na intimidade compartilhada, é sermos nós mesmos com o outro, sem maiores restrições, críticas, mas sim de forma a mais espontânea possível, a tal ponto que o outro possa nos entender, perceber, compreender, sem que precise de muitas palavras, e que eu também possa ter a mesma postura em relação àquele para comigo. Cria-se assim um espaço potencial rico e muito criativo, se bem vivido. Contudo, a que nos remete a intimidade? Pensando sob a perspectiva da linha do desenvolvimento de Winnicott, a mutualidade. A mutualidade entre mãe e bebê, que é a experiência mais refinada e preciosa de comunicação íntima, como nós sabemos. É a experiência de intimidade vivida entre o bebê e sua mãe ou o cuidador, mediante a preocupação materna primária. Tempo que antecede as palavras. Daí o predomínio das sensações táteis, visuais, olfativas, auditivas e gustativas. Tempo das apercepções, do apoio de ego materno ao nosso incipiente, onde a ilusão de criação do seio materno, embora oferecido, é tudo o que aquele bebê necessita para iludir-se, sentir-se o Senhor Todo-Poderoso, onipotentemente. Assim, os objetos subjetivamente concebidos vão sendo cuidadosamente armazenados, como numa despensa afetiva. Só mais adiante, quando mais constituído, reconhecido a si mesmo e ao outro, as desilusões se assentarão mediante as percepções, dando espaço aos objetos objetivamente percebidos, rumo ao uso destes na realidade compartilhada. As criações mais saudáveis deste processo todo são aquelas onde gestos espontâneos são acolhidos e dado sentido a eles. Isto é, construir e fazer uso de tal forma sem que percamos a nossa espontaneidade que assinala nosso self. O Winnicott deixa claro que, abre aspas, é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, self, fecha aspas, no brincar e a realidade. Não basta estar vivo, não basta estar vivo. O Winnicott já dizia. E o que é que ele dizia com essa afirmação? Ao nascermos, vamos nos constituindo enquanto um ser humano, pouco a pouco. O sentimento de existência, de que somos alguém, vai se fazendo nas idas e vindas dos cuidados de um adulto para conosco, como em uma dança, passo a passo, acertando o compasso, a velocidade, os movimentos, a respiração, a harmonia, os descompassos, criando e recriando mediante a música e o encontro que se faz. Caminho delicado e refinado vai sendo construído nesses encontros e desencontros. Contudo, a confiança que estamos nos entendendo, comunicando no início sem intenção, e que a vida segue, tem a sua continuidade e nos dá esperança de idas, de dias e momentos que virão bem melhores. O Winnicott, como nós sabemos, é um autor que traz muito gerúndio, sendo, acontecendo, fazendo, vivendo, experimentando e por aí vai. E isso nos mostra a riqueza de um viver sempre em construção, como num jogo do rabisco, por ele criado. Temos nosso impulso à vida, à integração, à continuidade, mas sozinhos não conseguimos. A dependência é a condição da natureza humana, como já foi dito.
Portanto, o outro, o ambiente a que pertencemos ou não, também entra em cena com o nosso impulso, surgindo assim a criação, a criatividade posta em ação, o viver criativo que faça sentido a quem vive. O Winnicott também deixa claro que é apenas no brincar que o indivíduo, criança, adolescente, adulto, adulto maduro, né, Adriana? Pode não só existir, mas também e principalmente viver criativamente. Acreditar e viver de tal forma que a vida vale a pena ser vivida. E como sabemos, é no espaço transicional ou potencial, ou ainda terceira área, como é chamado, que a área do brincar se faz. Isto é, brincar, a cultura, a religião, a transferência analítica também. Bem, eu não me deterei aqui na delicadeza e consistência de todo o desenvolvimento emocional primitivo, pois não é o foco desse trabalho. Entretanto, eu quis assinalar que as sementes de um viver criativo são germinadas na comunicação mais íntima da mutualidade mãe-bebê, onde a ilusão de criar o seio e ele ter sido apresentado vai aos poucos dando espaço à percepção, desilusão desta ideia. E as noções de si mesmo, do outro, de dentro, de fora, da realidade interna e externa também vão se delineando. Ideias necessárias para a compreensão do nosso tema, a intimidade e o desafio de vivê-la em tempos de pandemia. E como já vivíamos a intimidade de cada dia? Conosco, com os outros? O que o confinamento recomendado mediante a pandemia trouxe quanto a este assunto? O que é possível perceber mediante os atendimentos online, presenciais, escutas voluntárias. Eu participei de 2 projetos de escutas voluntárias nesse período da quarentena. Conversas com colegas, amigos, de como é que está sendo vivida a intimidade na pandemia. Bom, diria que, para alguns, muito difícil, para outros, nem tanto. Seja antes e durante a pandemia. Entrar em contato com as nossas mazelas, conflitos, inquietações, não é fácil para ninguém. Ter conhecimento de nossa intimidade com seus bons e maus objetos é conquista diária. Até porque não podemos esquecer que, muitas vezes, podemos nos acostumar, aquietar com os nossos próprios sintomas, por mais que eles possam incomodar, partir para o desconhecido, para o novo, para alguma mudança, é algo muito assustador e desafiante. Melhor ficar no que é conhecido, mesmo que ocasione sofrimento, embora tal ideia possa ser um grande engano, na maioria das vezes. E assim, o íntimo de nós mesmos vai se distanciando ou ficando enclausurado, de difícil acesso, ou nos sentimos muito pequenos e incapazes diante dos desafios da vida, ou acreditamos ser bem maiores que tudo, ao ponto de, por vezes, não vermos para além de nós mesmos. Ou ainda, oscilarmos aqui e ali, sem medida, sem maior consistência e equilíbrio necessário. Falta intimidade, mesmo estando juntos, pois não é por morarem sob o mesmo teto que casais, pais, filhos, amigos compartilham de algo verdadeiramente íntimo um do outro. A intimidade compartilhada não surge só de fazermos algo concretamente juntos, com alegria, humor ou mesmo com dificuldades, mediante nossas afinidades, simpatias, desejos, desafios. Mas também pressupõe experienciar momentos de estar juntos em silêncio, sem que um ou outro precise se explicar, perguntar, de só estarem ali, sem maiores perguntas, nem respostas. Não precisar de se utilizar de máscaras, disfarces, maquiagens para estar com o outro. Viver a experiência de compartilhar o que há de mais íntimo com cada um, inclusive os silêncios, sem inquietação, desconforto, sofrer. Mas sim pela capacidade de estar só, conquistada, pela empatia, mediante o reconhecimento da alteridade do outro,
Relembrando Winnicott, que traz sua teoria do amadurecimento em termos de conquistas de várias capacidades. A capacidade de estar só, como sabemos, é a mais refinada das capacidades. Pressupõe estarmos sós na presença do outro. Para isso, muito do desenvolvimento emocional precisa ter sido experienciado, vivido. Mesmo com a vida exposta no Facebook, no Instagram, onde cada movimento é um clique, onde o privado se confunde com o público, mesmo assim, não estamos diante de uma intimidade legítima, autêntica, mas sim de uma privacidade, por vezes forjada, em determinados padrões, perfis, contextos a favor de um falso self. O mundo virtual e os seus contatos com a mídia ostensiva, por um lado, aumentaram as possibilidades de muitas interações, as quais antes dessas ferramentas não seriam possíveis. E há um bom, rico, criativo e interessante lado nisso tudo. Como esse, por exemplo, da gente estar aqui tudo junto, apesar de toda a distância. Outro exemplo, quem não sabe de uma história de amor que começou pelo modo virtual? Aposto que todo mundo deve conhecer alguma. Entretanto, ao mesmo tempo, como muito dependendo do uso que fazemos, dos recursos que temos, muito já se expôs à nossa vida privada, e isso não quer dizer que tenhamos evoluído no compartilhar de nossa intimidade. Intimidade nos possibilita criação, construção, ainda que expressa pelo silêncio, seja conosco e no compartilhamento dela com o outro. Precisamos conviver, estarmos realmente juntos para podermos experienciar a nossa intimidade. Embora, eventualmente, é bem verdade, podemos ter experiência de pura intimidade com alguém que pouco vimos ou tivemos contato. Pois intimidade pressupõe encontro, escuta, cuidado consigo e com o outro, reconhecimento do outro. E só temos encontro se nos reconhecermos separados do outro com suas diferenças e semelhanças. Com a quarentena, a ausência de intimidade nas diversas configurações familiares ou mesmo a sua presença tornou-se mais evidente. A exposição midiática antes da pandemia já se destacava no cenário das relações sociais, amorosas, de amizades, profissionais. E na pandemia, tendo o virtual como praticamente a única possibilidade de comunicação entre muitos, mediante todo vivido, intensificou o desafio da intimidade vivida, principalmente no período do confinamento. Evidentemente, aquelas configurações familiares onde já existiam fissuras, fragilidades quanto à comunicação e à intimidade, mais ainda as dificuldades podem ter se acentuado. Entretanto, como tudo nessa vida, algumas famílias também podem ter conseguido, sim, mexer e alterar um tanto esse padrão adoecido. Outros, bem verdade, não conseguiram. E algumas rupturas também podem ter acontecido. Antes do confinamento, os indivíduos viviam numa correria muito exterior, fora de casa. Mal havia tempo e espaço para que se pudessem conviver, interagir, conhecer, compartilhar de si com os demais. Ressalto aqui que muitos indivíduos se queixaram, vocês com certeza escutaram bastante isso nos atendimentos, enfim, entre amigos, da sobrecarga dos afazeres, das atividades, tarefas, compromissos de diversas ordens, mesmo estando em casa. O que ocasionou exaustão e muitos atritos. As crianças, os adolescentes, pais, avós, tudo junto e misturado, muitas vezes num pequeno espaço físico, pouco habitado, ao longo até de anos, por vezes, com a exigência ainda mais de trabalharem, manterem o sustento da família, cuidarem das crianças, dos adolescentes, manterem minimamente as rotinas, inclusive as escolares. Tudo isso foram desafios imensos, onde a intimidade parecia não ter espaço ou gritava por ele. A intimidade era evitada e tornou-se insuportável, em alguns casos,
a convivência diária no compartilhamento da mesma. A incapacidade ou dificuldade de experimentar a intimidade imposta pela condição do confinamento não foi nada fácil. Queixas foram muitas, né? Como todos, quem não teve isso na sua clínica, dos atendimentos terem sido interrompidos porque não havia privacidade para estar em casa, né? Que não tinha como o paciente falar com tranquilidade, com sigilo. Quantos não atenderam o paciente no banheiro, numa garagem, dirigindo no carro, embaixo de árvores, ao relento, enfim. Cada um deve ter os seus exemplos, as suas histórias. Às vezes o paciente falando muito baixo, para a gente, quase que a gente não consegue entender, para que o outro no quarto vizinho não escute, né? Então, às vezes, interrompendo as sessões, porque naquele dado momento não poderia acontecer, não havia privacidade para que pudesse compartilhar suas intimidades. O isolamento impôs aos pais a estarem por mais tempo com seus filhos e, assim, perceberem como estavam exercendo a parentalidade. E, ao mesmo tempo, os filhos puderam conhecer um pouco mais de seus pais, tendo sido possível estreitar vínculos, construí-los ou fragmentá-los mais ainda. Naturalmente, encontros e desencontros se fizeram. Não nos preparamos para viver momentos tão intensos e constantes e contínuos de pura intimidade ou não. Algumas desorganizações e descontinuidades no viver criativo das pessoas se fizeram. Toda sorte de experiências foi vivida, tendo sido elas, por exemplo, de intrusão, violências físicas, psíquicas, sexuais, morais, rupturas, solidão, adoecimento ou agravamento físico, desamparo, abandono e de ações suicidas. Por exemplo, eu moro nesse prédio há mais de 6 anos. Jamais, nesses 6 anos, eu escutei absolutamente nada. Mas nesse tempo de pandemia, a polícia já veio aos arredores, já foram choros, já foram gritos, já foram uma série de situações totalmente inusitadas, mas que têm ocorrido, principalmente no período da quarentena mesmo. Os não ditos entre as famílias, que só vinham criando raízes tuberosas, sufocando assim a espontaneidade do viver pelo confinamento, pelo contato forçado, tenderam a rasgar o silêncio e a desorganizar o que muitas vezes já possuía um frágil equilíbrio. A pandemia e seus desdobramentos reverberou e reverbera intensamente e em vários sentidos de nossas vidas, trazendo à baila o melhor de muitos através de atitudes e gestos solidários, desta forma, tendo ampliado e ou criado uma rede de afetos e intimidades, por exemplo, mas também tendo arrastado consigo o pior de cada um quanto à não tolerância da intimidade de si e da compartilhada com o outro. Todos sofremos um grande abalo na confiança, na comunicação e na continuidade do viver. A confiança em si mesmo e no ambiente de que a vida vale a pena ser vivida apesar do caos pandêmico. A comunicação truncada, ineficiente, difícil, amarga, indigesta, impossível, abalou muitos indivíduos. E a continuidade ficou ameaçada pela pandemia em si. A esperança, no dia seguinte, feito e refeito por cada um e por todos, assolaram o viver criativo. A partir de agora, desse momento, eu vou trazer para vocês algo novo. Bom, eu não sei se alguns já têm conhecimento do que eu vou trazer. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de trazer para vocês a ideia dos 3 Cs, né? Que foi algo que me surgiu durante a quarentena. Mas antes de falar, eu queria agradecer
agradecer ao grupo de estudos do Espaço Transicional Winnicott, que quando o confinamento se fez, me foi solicitado que se ficasse toda semana, que os nossos encontros acontecessem semanalmente. E isso foi um grande impulso a mais para que eu realmente estudasse um tanto mais a obra de Winnicott. E foi a partir daí que a ideia dos 3 Cs surgiu em um dos nossos encontros. Tá? De ler, de escutar, de ler, de pensar, de discutir sobre a obra de Winnicott, algumas palavras se repetem. Vocês com certeza sabem disso. Mas 3, para mim, saltaram e a partir delas eu comecei a pensar. Então, vamos a elas. A ideia dos 3 Cs. Joaquim, pode colocar, por favor. A teoria do desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott, a meu ver, repousa sobre um tripé de 3 forças bases: confiança, comunicação e continuidade. E este tripé estremeceu durante o caos pandêmico, assim como tende a estremecer diante de algo de força, impacto e intensidade traumática na continuidade do vir a ser. As forças bases se interligam pela esperança. É ela um grande elo e também uma grande fonte de energia que impulsiona a vida. É um tripé dinâmico, flexível. Ele oscila de acordo com as contingências e acontecências da vida, tendo sempre como referência o momento do amadurecimento do indivíduo. As forças bases do tripé surgem a partir do potencial inato herdado em interação com o ambiente. Potencial este que todos possuímos e que se traduz na tendência à integração e à continuidade do ser na linha do amadurecimento humano. As forças bases não são fixas, tendem ao equilíbrio constante, tal qual é a vida na sua amplitude e profundidade. É a ideia do desenvolvimento winnicottiano, onde nada é estático. Tudo está em movimento, amadurecimento, desenvolvimento, florescimento. Estamos falando de capacidades a serem conquistadas mediante a conjunção de vários fatores que brotam, amadurecem, florescem, se interligam e se influenciam. Assim, um complexo jardim, não menos rico, belo, intenso se faz, existe. Podemos falar do quão complexo, rico, belo e intenso pode ser o indivíduo em suas conquistas, em ser e se fazer no mundo. Quando a confiança é abalada, por exemplo, um dos tripés, uma das bases, uma das forças, a necessidade de comunicar-se e de seguir, dar continuidade ao viver, sustentam e fortalecem o tripé, até que nas idas e vindas do desenvolvimento, a confiança possa retornar à sua potência e objetivo. Assim acontece com as outras forças bases. Quando a continuidade no viver se apresenta obstruída, a confiança e a busca pela comunicação se aliam, possibilitando que o fluxo da vida se faça e a tendência ao equilíbrio do tripé seja retomada. Quando a comunicação podendo impedir ou dificultar o amadurecimento, a confiança busca a necessidade e a tendência à continuidade do ser, até que se restabeleça a comunicação e o funcionamento mais harmônico do tripé. Não existe uma força base sem a outra, quando pensamos no desenvolvimento emocional. Elas se entrelaçam, mas não perdem as suas características e funções. E mesmo que, em algum dado momento da vida, as 3 forças sejam severamente abaladas ao mesmo tempo, mesmo assim, ainda irão buscar recursos na dispensa afetiva para se reequilibrarem. Ou seja, nos registros de tudo o que foi vivido, nos objetos subjetivamente concebidos, mediante as apercepções ao longo do viver, principalmente nas apercepções dos inícios da vida, na essência e semente do que vem a ser a criatividade primária,
baseada na ilusão necessária para que adiante a desilusão se faça e o desenvolvimento humano siga com toda a sua riqueza dos objetos objetivamente percebidos mediante a percepção, redundando na realidade compartilhada. Temos, assim, um espaço potencial da criação, da criatividade, do viver criativo, da cultura, da religião, da transferência, do brincar, como muito bem colocou o Winnicott. O viver criativo é o viver de tal forma que a vida vale a pena ser vivida, mantendo a singularidade de cada indivíduo, calcada no seu verdadeiro self, em interação com o ambiente. É a resultante de um bom funcionamento do tripé. Ao mesmo tempo que ele é um regulador das oscilações, ao mesmo tempo que ele é um regulador das oscilações do mesmo. Um paradoxo. O viver criativo possibilita deixarmos nossa digital psíquica, que nada mais é do que o registro ímpar, singular, autêntico, em todo o vivido, entrelaçado com o sentir, pensar e agir do indivíduo que cada um é, todos semelhantes, porém únicos. Desta forma, o potencial de saúde se atualiza e reatualiza e a conquista mais refinada, delicada e arrojada que a capacidade de estar só é vivida pelo indivíduo. A capacidade de amar também é experimentada quando se atinge um equilíbrio mais harmônico do tripé. Um espiral contínuo e ascendente em forma de 8. 8, eu pensei nisso, esse desenho que vocês estão vendo foi por mim criado, tá? Eu desenhei e pedi um design para colocar nessa forma com movimento que vocês estão vendo aí, tá? Então, eu pensei num espiral não circular, mas em forma de 8, que é a forma do infinito, lembrando bem as idas e vindas de todo o desenvolvimento emocional. É um espiral contínuo e ascendente em forma de 8, mostrando bem as idas e vindas do amadurecimento que repousa sobre o tripé. O que bem traduz o desenvolvimento emocional e que, dessa forma, tem a imagem do tripé. Portanto, confiança, comunicação e continuidade são forças bases do amadurecimento humano e, ao mesmo tempo, como em todos os paradoxos da teoria nicotiana, são fins a serem alcançados no desenvolvimento do indivíduo. Pois, quanto mais confiamos, sentimos que a vida vale a pena ser vivida, que tendemos a um movimento de integração, que o Rodin vivido nos possibilita, maior a possibilidade de sentir. Quanto mais nos comunicamos, ousamos ir ao encontro do outro, entrarmos em contato com o mundo objetivamente percebido, pensarmos sobre a realidade posta e o que e como podemos usá-la, tendo nossa psique e soma em maior harmonia, mediante o Handley experimentado, maior a possibilidade do pensar. Quanto mais a continuidade, o vir a ser constante da vida e do indivíduo se coloca mediante toda a semente da criatividade primária, fecundada pela mutualidade e a ilusão e desilusão vivida, com a possibilidade de se fazer uso e agirmos sobre e com os objetos do mundo, deixando nossa digital psíquica, maior a possibilidade do agir. Sentir, pensar, agir. Quanto mais em equilíbrio dentro de nós, maior a possibilidade de saúde. Saúde expressa pelo viver criativo, como nos coloca o Winnicott. Potencial de saúde que se atualiza pelo viver criativo. Pessoal, eu estou já concluindo, viu? O tripé sustenta, ancora e sobre ele repousa o desenvolvimento emocional humano, mas também o transcende como fim, objetivo do amadurecimento humano, visto no potencial de saúde atualizado pelo viver criativo, como mais um dos muitos paradoxos nicotianos. O viver criativo personifica este tripé, onde repousa o desenvolvimento emocional primitivo. Sem a possibilidade de viver a vida de forma criativa, de forma que vale a pena ser vivida, sem que se possa deixar nossa digital psíquica por onde andarmos, sem a experiência de responder ao ambiente e não apenas ou mais reagir a ele, deixando o massacre da intrusão e do pavor do aniquilamento,
nos torne submissos, adaptados, maníacos, destrutivos em nosso viver, sem a possibilidade de expansão do verdadeiro self, sem a possibilidade de concebermos subjetivamente a realidade, vivermos a ilusão, destruí-la em fantasia, a desilusão, e percebê-la objetivamente, assim desenvolvendo e ampliando nossa capacidade de simbolização, não há brincar, não há cultura, não há religião, não há superação, não há viver criativo. A confiança em si, no outro e no mundo fica comprometida. A comunicação consigo e com o mundo fica comprometida. A continuidade de um vir a ser do indivíduo em constante movimento fica comprometida. Portanto, o viver criativo traz em si mesmo a resultante desses 3 pilares do desenvolvimento emocional, em ação, movimento. E é também ele quem vai dando mobilidade e flexibilidade às bases do tripé. Aqui eu encerrei toda essa parte dessa ideia dos 3 Cs e já parto para a finalização desse trabalho. Bom, partindo para os finalmente, a pandemia é o desafio de viver a intimidade nossa de cada dia conosco e com os outros, pois em xeque os 3 Cs. Como confiar na nossa capacidade de sobreviver ao caos? Como confiar nos outros, já que estes podiam ser agentes de doença, de dor e de sofrimento, seja físico como psíquico, moral, sexual, e sem maiores possibilidades de fuga diante do confinamento? Como confiar na minha intimidade comigo mesmo e na compartilhada com o outro? Como me comunicar com o que tenho de mais sagrado que sou eu mesmo, se por vezes não encontro nada de positivo em mim? Como comunicar meu sofrimento a outros, se muitos não se importam ou até são intrusivos? Como comunicar o que sinto, penso, faço, sem impor minha existência ao outro, nem tampouco deixar que o outro me esmague, subjugue, oprima, mesmo diante de uma situação de confinamento imposto? Como continuar e seguir o impulso à vida, se o que antes vivia envolto em mistérios e não ditos como a morte, agora se acha escancarada e à espreita, por mais que tenhamos os cuidados necessários do Covid? Como continuar acreditando e seguindo com esperança diante de tantas dores mentais, familiares, sociais, ambientais, políticas por nós vividas e por toda uma humanidade? Como conviver e superar o desafio da intimidade com e sem pandemia? A resposta não é única, nem simples, porém não é impossível. Vivendo. Vivendo criativamente. Vivendo tudo aquilo que faz a vida valer a pena de ser vivida. E isto é algo individual, singular, autêntico e único. Mas é possível quanto mais nos aproximarmos do nosso verdadeiro self. Vivermos de tal forma que possamos deixar a nossa digital psíquica por onde quer que passemos. Não há uma fórmula para que se viva criativamente. Cada indivíduo, de acordo com a sua dispensa afetiva, aquilo que foi recebido, que foi sendo armazenado, reciclado, com as suas experiências do dia a dia, é que vai encontrando os seus caminhos de viver criativamente, cada um ao seu jeito. Pode até ser parecido, semelhante, mas não igual ao do outro. Pouco a pouco, vai amadurecendo o seu potencial de saúde, sua capacidade de estar só na presença do outro, sua capacidade de amar, de ser e existir para si e no mundo. Sem impor a si mesmo, nem tampouco, sem impor o si mesmo, nem tampouco ser esmagado, tragado pelo mundo. Como numa bela dança, onde aos poucos os pares vão se encontrando e acertando os passos nos compassos da música. Para tal, já estou bem no final, viu? Para tal, é imprescindível que possamos entrar em contato com o mais íntimo de nós mesmos, uma vez que me conheço no melhor e no pior que sou, existo e faço, tenho maior capacidade em reconhecer e escutar o melhor e o pior do outro. Abre aspas.
Se não aceito isto em mim, não posso aceitar isso no outro. Então, para poder estar com o outro, eu preciso aprender a lidar com aquilo que não gosto em mim. Não há casamento com o outro se não houver um casamento com a gente mesmo. Fecha aspas. Essa foi a fala de uma psicanalista, a Maria Luísa Salomão, no webinar, chamada Conversando sobre Intimidade, da Sociedade Brasileira de São Paulo. Assim, a intimidade se faz e é vivida. E as trocas afetivas podem acontecer de forma mais saudável. Para isso, muito é preciso que tenhamos caminhado na linha do desenvolvimento. E entendamos por viver, e que fique claro que por viver, não é, existem possibilidades infinitas. Seja através de um trabalho, de uma psicoterapia, de uma análise, da grandeza da arte, suas várias formas de expressão, seja através de alguma crença religiosa, um livro, uma contemplação do mar, da natureza, do nascer do sol, de uma verdadeira amizade, da cultura, de gestos solidários, de atitudes de proteção e respeito para com o planeta, da escrita, do fazer um bolo onde ninguém faz igual. E por aí vai. Exemplos não faltam. As formas de se superar o desafio da intimidade na pandemia ou para além dela é exatamente a imprecisão do viver, única a cada indivíduo, mas que possibilitam a existência da criatividade primária, combustível ao viver criativo. Voltar-se à solidão essencial que cada um traz consigo, vivê-la sem receios de perder-se nela, aproveitar o que de bom possa existir e seguir confiante, comunicando-se e tendo esperança na vida. Entretanto, tudo isto é conquista emocional, como nós sabemos. Ressaltando que a intimidade se faz do e no encontro de indivíduos totais ou mais integrados. Precisamos minimamente confiar no outro para continuarmos algo, para comunicarmos algo de nós mesmos, e que o mesmo ocorra com este outro. Afinal, onde não predomina a capacidade de simbolização, que é também esteio para a alteridade, o que temos é a tendência a atuações violentas, maníacas, desprezíveis, embutidas de preconceitos de todas as ordens. Última frase. Se tudo correr bem, como costumava pontuar Winnicott em seus escritos, de forma inacreditavelmente imprecisa e corriqueira, poderemos manter a confiança, a comunicação e a continuidade do desenvolvimento de cada um nas tentativas de equilíbrio e viver criativo, seja nos tempos de calmaria, seja nos tempos de tempestade. Não basta estar vivo. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Brindo a você, Denile, que trabalho estupendo. Meus parabéns, estou comovida. Realmente foi uma aula. Obrigada. Eu também brindo. Obrigada, Ana. Eu estou brindando aqui. Estou todas brindando a Denile. Maravilhosa, trabalho maravilhoso, maravilhoso. Muito emocionante, me tocou demais. Realmente foi de uma grandeza, de uma totalidade, você abrangeu tudo. Muito obrigada. Tentei pegar o máximo de que eu fui construindo ao longo dessa quarentena, né? Foram muitas idas e vindas e o grupo me ajudou muito, né? O espaço transicional teve uma importância fundamental na construção de todo esse pensar. E tem alguém também muito especial que me ajudou muito, que foi para quem eu primeiro falei, foi Luísa Moura, mas ela me avisou que ia ter um atendimento de urgência enfim, não iria poder estar aqui, né? Mas é isso. A Joaquim mostrou a última, já no fim da tarde, a Silene, que é do ETW, me presenteou com uma imagem. Pode mostrar, Joaquim? Nossa, que lindo. É dessa artista, né?
E a frase da Silene para esta imagem foi a seguinte. Deixa eu ver aqui. Alguém, palavras da Silene, alguém que vive uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu digo, gostei desse presente no final do dia, não é? E quis também compartilhar com vocês. É isso. Joaquim, agora está com você. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Eu gostaria. Diga, Ana. Pode? Claro. Já pode, Joaquim? Já? Claro, Ana, com certeza. Denise, parabéns. Muito prazeroso ouvir você. Você trouxe, assim, praticamente todos os conceitos do Winnicott, se não todos, né? De uma forma didática, poética e prazerosa, o que não é fácil, né? E isso é que é brincar com seriedade, né? Nós estamos falando do brincar de Winnicott, mas é o brincar com seriedade. Eu fiz mais uma anotação. Deixa eu achar aqui, rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. Gostei muito também quando a Denile falou como conviver com o desafio da intimidade com ou sem pandemia. Ela fez essa pergunta, jogou e ela respondeu, vivendo. Fantástico, excelente. Né? Gostei muito também do que você trouxe da Maria Luísa Salomão. Depois eu mando para você no privado, que eu quero ler esse texto que tem a ver com uma coisa que eu estou escrevendo agora. Tá bom? Muito obrigada a Denise, ao Joaquim, Jorge, por estar nos proporcionando esses encontros, e realmente a fala da Denise foi excelente. Foi muito prazeroso ouvir. Obrigada. Eu que agradeço. Suas palavras, para mim, têm um peso grande. Muito obrigada. Falou. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Gente, fique à vontade. Quem quiser conversar, quem quiser falar, é um bate-papo. Vamos? Fique à vontade. Olha, para falar a verdade, eu estou totalmente emocionada, porque realmente a Denile, ela apresentou um universo de possibilidades para quem consegue amadurecer. E a pandemia é uma vírgula frente ao todo o universo que nós vivemos, o tempo todo. Nós vivemos o tempo todo em pandemia. A morte está presente a todo instante. Nós brincamos de esquecê-la, porque senão seria insuportável a vida. Mas tudo isso que você nos falou, você falou da vida. Você usou a pandemia, mas você falou da vida. E foi extraordinário, extraordinário. Eu não tenho palavras a mais para dizer do meu encantamento com esse trabalho, Denile. Deus parabéns mesmo. Obrigada, minha querida. Posso falar, Joaquim? Pode, Denise, por favor. Não, só para dizer para a Denile que eu estou encantada, porque essa pandemia fez com que a Denile fizesse do limão uma caipirinha, não é nem uma limonada. Né? E é muito prazeroso ver e poder te ouvir construindo coisas tão criativas e que demonstram aí a tua intimidade com os conceitos winnicottianos, né? Eu acho que à medida que se produziu tantos textos e que a gente tem pensado tanto, tem nos aproximado, né, muito dessa questão de nos tocarmos afetivamente e termos revisitado conceitos e termos tido experiências emocionais em cima dos conceitos que a gente estuda há tanto tempo. E eu acho que é isso que tu nos oportunizasse, né? Uma experiência emocional rica, né? Muito tocante, muito emocionante, e eu vibro com essa construção tua dos 3 Cs,
E parabéns pelo tripé, né? Eu já tinha sabido, né, desse teu desejo de construir essa imagem, com certeza ficou muito linda. Parabéns pela tua criatividade, Denile. Eu vou ter que sair, porque faço um atendimento logo a seguir, mas não poderia deixar de te parabenizar e te deixar o meu beijo. Tá? Muito obrigada. Beijo, obrigada, Joaquim, por esse encontro maravilhoso. Obrigado, Denise. Fátima? Sim, por favor. Bom, Denile, foi uma delícia te ouvir, né? A tua delicadeza, a tua firmeza, a tua postura, o teu rigor conceitual, é muito bom ouvir isso, é muito bom ouvir toda uma teoria recriada, e mantendo a essência, né, de Winnicott, que foi o que você fez. Quando eu vi o tema de hoje, eu falei, mas que tema fantástico, porque o desafio, um dos grandes desafios do momento nosso, de todos, né, como seres humanos, como profissionais, é poder viver a intimidade, né, e sobreviver à intimidade. Tá? Sobreviver. Porque eu sempre lembro, né, quando eu vi o seu tema, eu falei, olha, e lembrei da palavra intimidar. O mesmo radical para intimidade está na palavra intimidar. E a intimidade está intimidando as pessoas. As pessoas na convivência, elas estão descobrindo que não se conhecem. Tá? Tem pais que não conhecem os filhos, tem casais que não se conhecem. E como dar continuidade à vida depois de passar por essa experiência, por tudo isso que nós estamos vivendo. E dentre essas, é um período que realmente todos nós estamos nos recriando, lendo mais, estudando mais. Eu tenho adorado fazer muitos cursos, ouvir muitas palavras. Eu ouvi o webinar sobre intimidade, gostei muito, né, da Sociedade Brasileira, eu achei que foi fantástico. E dentre todas essas atividades, eu li um livro fantástico, né, que é o 11º Mandamento, em que a ideia é sobreviver. Né? Um dos personagens, né, uma das questões que se levanta ele diz, não se opera o paciente no dia de sua morte. Essa é uma frase genial. Ou seja, o paciente tem que sobreviver. Então, nós vamos ter que sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo, extremamente rico, mas o que você nos traz é não desistam da vida. Não desistam da vida. Eu acho que é disso que nós estamos precisando nesse momento. Não podemos desistir da vida, em todas as suas nuances. Muito obrigada. Você captou, né? Assim, exatamente a ideia, a mensagem, não é? Temos que seguir, temos que continuar, temos que acreditar, porque as coisas não vão parar por aqui. A vida segue, a vida prossegue. Tá? E isso é um trabalho individual, cada um consigo. E quanto mais a gente vai organizando e reorganizando internamente, mais vai reverberando no coletivo. Que nós não podemos esquecer do coletivo. Acho que a gente está vivendo uma época da vida, a humanidade, que não dá mais para fazer de conta que não existe o outro. Não dá mais. Né? O outro existe, é real, precisamos dele sim, nas diversas interações, de diversas formas, tá? E juntos a gente pode fazer muitas coisas bacanas. Obrigada. Mas nós estamos fazendo, não é, Denise? Sim. Estamos, né? Aí, nesse momento, eu quero até parabenizar o Joaquim Jorge, porque realmente ele foi de uma persistência, ele foi de uma tenacidade, ele nos manteve todos juntos,
compartilhando, trazendo nossas ideias, dividindo as coisas, sentimentos, pensamentos, teorias. Acho importante a gente sempre parabenizar o Joaquim, né? Porque ele também tem aqui íntegros, né? Beijos! 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 Adriana quer falar. Quero falar. Sim. Eu acho que nós vivemos um momento que vale a pena ser vivido, né? Vivemos frente aos problemas da humanidade, aos problemas mundiais, frente aos problemas de cada um de nós, da nossa intimidade, do nosso dia a dia, de buscarmos forças e confiar na nossa capacidade de estar só. Eu nunca me esqueço de quando eu te conheci, em Campo Grande, em 2014, que vai propiciar um momento muito especial que nós teremos na próxima segunda-feira, por causa disso. Seu olhar para mim, para a Denise, dali houve uma liga que se manteve para sempre. É muito bom ver a tua confiança, o teu crescimento, o teu saber se ampliando. E eu olho com um olhar quase materno para ti. Eu fico orgulhosa, sabe? Mas eu gosto muito de trazer o Winnicott como tu trouxeste, e eu acho que ele diz grande parte nessa frase que eu vou ler do que tu expressaste hoje. Gostaria de ver se os colegas concordam. Ele diz assim: não estamos apenas preocupados com a doença ou com os distúrbios psiquiátricos. Estamos preocupados com a riqueza da personalidade, com a força de caráter, com a capacidade de ser feliz, bem como com a capacidade de revolucionar e rebelar. Eu gosto dos meus papos com o Winnicott, e essa foi uma forma de trazer ele para participar do nosso bate-papo hoje. Foi um prazer, Denise, foi um prazer, Joaquim, os colegas, e vamos continuar conversando. Então, eu gosto. Obrigada, querida Adriana. Você sabe o quanto que me é caro também, tenho certeza disso. E estaremos juntas, dia 16, não é isso? Dia 16. Dia 16. Estão todos convidados, se puderem nos dar o prazer de participar. Com certeza. Estaremos juntos. Cadê a minha amiga Caterine? Aí, está bem aqui. Mais alguém? Caterine não vai falar? Eu achei que Caterine fosse falar. Não, eu que estava atrás dela, que eu queria escutá-la. Então, Caterine, por favor. Está sendo convocada a falar. Estava até escrevendo aqui, porque eu vou ter que sair um pouquinho antes. Denile, me encanto, né? Eu estava até botando aqui, assim, a capacidade que você tem, e eu te falei isso desde a primeira vez que você veio aqui. Não sei se você lembra, com aquela entrevista para o Dr. Winnicott, né? A capacidade que você tem de brincar com os conceitos e de forma tão rigorosa e, ao mesmo tempo, de uma forma tão... com rigor, com seriedade, mas também de uma forma que traduz, sabe? Você fala... vamos dizer assim, você fala de um modo que nos atravessa. Eu, pelo menos, sinto assim toda vez que te escuto, né? E amei a imagem, né? Ficou fantástico. O produto final. Exatamente. Né? Para todos vocês. Parabéns, minha amiga. Acho que é extremamente importante. Desde a primeira vez que você falou dos 3 Cs, né? Para mim veio, assim, ficou muito claro, assim, né? Como, de fato, a base está ali, sustentada, né? Sobre os 3 Cs. E como ele permeia toda a teoria, né? Toda a teoria. Toda a teoria. Obrigada, Joaquim, mais uma vez, pelo convite. Imagina. Obrigado a você por participar.
A Marioneide acho que quer falar. Vamos lá, Marioneide. Eu fiquei muito encantada com o texto, né? Mas especialmente com o desenho. Eu sou meia fascinada com desenhos, com arte, com escultura, né? E, para mim, o seu desenho são as suas digitais. Os traços, o movimento, né? Na leitura dos digitais, né? Que é muito peculiar, que só pertence à pessoa mesmo, né? É a sua representação, né? O desenho está belíssimo e sintetiza. Para mim, é a materialização, né? Expressa através da imagem de tudo que você falou no texto, né? Muito lindo, parabéns, viu? Parabéns. Fiquei assim muito tocada pelo texto inteiro e pela figurabilidade da representação através da arte. Então, isso aí você deve fazer um quadro, publicar, está muito lindo. Tá certo, obrigada. Parabéns, viu? A ideia de desenhar é porque toda vida que eu estava com o grupo, aí eu ficava com tripé, e aí repouso, assim, eu digo, meu Deus, eu preciso de uma coisa a mais, né, do que estar só gesticulando na hora que eu estiver com o grupo. E, a partir disso, foi a ideia de desenhar. Mas foi um tanto quanto difícil, porque o design não estava conseguindo captar exatamente o que eu estava querendo. Até que eu disse, quer saber, eu vou tentar desenhar. Aí, quando eu desenhei, aí meio que ele conseguiu fazer toda a estrutura que está ali. Obrigada. Ao meu ver, ficou perfeito, né? Os 3 pés, a base de sustentação e algo em movimento, muito vivo, sabe? Eu senti isso, né? Que é a representação de tudo que você falou na escrita. É algo concreto que foi para além da palavra. Ficou muito lindo. Muito obrigada. Muito lindo. Tem que virar um quadro. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Você, Joaquim, né, Joaquim, pela sua iniciativa em estar criando essa oportunidade, né, a nós. Com certeza, eu fiquei muito Obrigado, contente que você me convidou. Só fazer um comentário, Joaquim. Claro. Mario, eu fiquei me perguntando se virar um quadro, né, não ia tirar justamente o movimento, que eu acho que traduz, isso que você falou mesmo, né, que traduz bastante o que é o viver, né? Viver é arriscar-se, né? É verdade. Risco, né? É por aí mesmo. Se virar um quadro, fica meio... Acho que você tem que... Agora, acho que você tem que levar isso para onde você for, viu, Denile? Põe no pendrive e leva para apresentar em todo canto. Aí diz, ó, isso aqui, ó. Fico contente de vocês terem entendido, reconhecido a ideia, né? Dos 3 Cs, né? De toda a organização, do que ele realmente representa no desenvolvimento emocional, e também por ter dado certo a animação, o desenho e a animação. Ana, você está de cabeça para baixo. Eu estou, pois é. Caiu aqui o celular e agora eu não sei como é que eu faço para... Eu estou tentando. Mas aí eu vou botar você de cabeça para baixo. Deu certo. Não, ficamos as duas com a cabeça. Tá. Não está bom, é bom ficar de cabeça para baixo, não é bom você não ficar com a cabeça no lugar, não. Certo. Eu não teria chegado aqui quase aos 80 se eu tivesse tido o tempo todo a cabeça no lugar, sinceramente. Joaquim, Oi, Denise. não sei se alguém teria mais alguma coisa, fiquei com vontade de colocar a imagem que a Silene me deu de presente hoje.
Coloco. Já apareceu, não é? Para mim, não. Está difícil Não, isso. apareceu aquela hora. Você quer que põe novamente agora? Era, que eu achei muito bonita. Tá. E assim, dá uma ideia de... O que é que vocês pensaram sobre... Prefiro que vocês escutá-los. O que é que vocês pensaram sobre essa imagem? Só um minutinho. Ainda não apareceu, Joaquim. Sim, só um minutinho. Tá. Mas a sua imagem, Denise, é tão bonita. A sua, ver você, você está tão bonita, você está mais bonita, sabia? Obrigada, Ana. Obrigada. É verdade, não é sedução, não. Tá certo. Sedução também, mas é verdadeiro. Joaquim, é a última. Sim, estou tentando aqui. Ah, tá. Denile, esse cabelinho curto para você ficou lindo. Você está obrigada. maravilhosa. Eu já falei para você pelo WhatsApp. Quando eu vi, você está realmente um charme. Falando dessa imagem, para mim, assim, eu olhando agora essa imagem, esse tripé, eu te vi. Realmente, quem falou, acho que foi a Maria Oneida, que são as suas digitais, e realmente, além das suas digitais, a digital é tudo, a identidade, mas é o teu movimento, é você, é incrível. Eu olhei novamente e não dá para pensar na Denile parada. A Denile é movimento, é movimento, é criação, é inventividade o tempo todo. E isso aparece nessa imagem. É sensacional. É realmente, como alguém falou, ponha no pendrive e em todos os congressos que você for, você é presente. Tá bom. Realmente lindo. Gente, eu estou vendo agora, Joaquim, eu estou vendo agora que ele colocou, não ficou exatamente do jeito que eu pedi, assim, ele colocou o ambiente aparecendo e desaparecendo, mas a ideia era que a palavra ambiente ficasse indo e vindo, tá? Mas ficou bem também. E esse bichinho branquinho assim, né? Parece uma neve, vamos dizer assim, é exatamente a tentativa de representar o ambiente. E a última, Joaquim? Vocês sabem que eu copiei hoje, fotografei e registrei essa imagem da Silene. Foi também, para mim, uma emoção e o diferencial achei belíssima nesse momento. Interessante que você também gostou, coisas em comum que nós temos. Esse espiral, ele é todo em forma de 8. Não está aparecendo, Denise? Ele não é circular. Para mim, está aparecendo só a animação, Joaquim. Tá, peraí, só um minutinho, então. Pronto. Apareceu. O que é que vocês acharam? Sumiu. Peraí. É que eu fechei a outra e acabou fechando essa. Pronto. O que é que acharam? Tá. Uhum. O que você sente, Denile, com essa imagem? Em que ela te toca? Assim, fiquei curiosa. Não, você escutou quando eu coloquei no início, que na verdade foi um presente que a Silene me deu, já no fim do dia. Eu não sei quem é Silene, eu estou morrendo de ciúmes de vocês, que todo mundo está falando. A Adriana também falou na Silene. Que história é? Quem é esse Silene? A Silene é do grupo ETW. Por isso que eu conheço bem. Tá? A Silene, ela gosta, sim. A Silene é do ETW, faz parte do nosso grupo, e ela formou-se há pouco tempo, mas é uma grande capacidade, uma grande sabedoria.
Sim. E é uma pessoa com quem... E ela domina toda essa parte tecnológica. Ela é ótima na tecnologia. Então, de vez em quando, eu fico trocando algumas ideias com ela, e ela foi uma das grandes incentivadoras, ou a maior incentivadora, para que eu escrevesse, para que eu fizesse o desenho, para que eu colocasse. Né? Ela é do seu grupo de Fortaleza, isso? Daqui do grupo de Fortaleza. E aí, quando foi já no finzinho do dia, eu falei com ela ao longo do dia, uma coisa e outra, por conta dessa questão da animação. Aí, quando foi no fim do dia, aí ela botou assim, mandou essa imagem e disse: alguém que vive uma vida que vale a pena ser vivida. Ela que me presenteou com essa imagem, eu achei muito linda, né? Porque, mas antes de eu dizer o que eu acho, eu queria escutar vocês, apesar dos minutos já estarem se acabando, não era, Joaquim? Sim, mas... O que é que vocês acharam Posso dessa falar? imagem? Diga. Bom, como a obra de arte possibilita N possibilidades de interpretação, eu não tive como não me lembrar de Heidegger, né, que diz o homem é um ser no mundo. Eu vi, e depois lembrei de Winnicott, que diz que o ser humano, que o bebê deve criar um mundo para nele habitar, para nele viver, e que aí sim a vida vai... Ele estando de posse desse mundo, a vida vai valer a pena de ser vivida. Eu vi exatamente alguém firmemente ancorada no mundo que foi criado, e estou aqui, estou vivendo, né? Livre, leve, solta, e eu estou no mundo, né? Essa escultura me fala de alguém que está no mundo, mas está no mundo firme e leve. Valendo a pena. Valendo a pena, exatamente, valendo a pena. Uma imagem belíssima, uma imagem muito bonita. Muito bela, muito bonita. Obra de arte é fantástica. Eu quando copiei a imagem, tirei do Face, fotografei e guardei para mim, a primeira sensação foi que lindo, lindo, né? Eu posso precisar dessa imagem um dia. E foi hoje à tarde também, no intervalo de consulta, que eu fiz. Bom, e aí eu pensei que, tu vê assim, ela está sobre o mundo e está só, está bem, está com os pés firmes, né? Também me representa a potência, não só da criança, mas do adulto que tem uma criança dentro de si. Né? A força que o Winnicott nos pede de que a gente tem o nosso lado criativo, e que o nosso lado criativo vem do brincar, vem da infância. Então, eu achei de uma potência a imagem, né? E de uma delicadeza ao mesmo tempo, são seres humanos, né? Podem ser muito potentes, mas serão sempre sensíveis e delicados. Então, eu guardei para mim. E aí achei tão interessante quando tu trouxeste, porque para mim representava assim, é o nosso lado criança que nos coloca sobre o mundo, acima, para poder aguentar as vezes em que o mundo não é bom. E a capacidade de estar só também que garante, vamos dizer assim, que a gente ainda fique feliz em momentos muito difíceis, como a gente está passando. Foi o que eu pensei. Com certeza. E aí eu penso, né, Adriana, Fátima e Denile, que essa intimidade, ela não é só compartilhada, né? A gente não tem que viver uma intimidade só com o outro, mas uma intimidade também conosco, né? E aí talvez dentro do que a Fátima, não sei se foi a Fátima, acho que é a Fátima, né? A da Adriana que falou da criança e do adulto, né? A intimidade da criança e do adulto, que é uma intimidade conosco, né? Com a gente mesmo. É isso. Para finalizar, respondendo a você, Ana, eu tive Oi, querida.
eu tive de imediato a primeira impressão da Diana, que coisa mais linda. Foi assim que eu vi, nossa, que coisa mais linda, né? E também fazendo jus com a frase da Silene, né? Me gostei porque está uma ideia de que está bem, apesar de estar só, e também de peito aberto para tudo que possa vir, né? Para todas as experiências, para todo um viver. Foi isso. É alguém, como o Silene escreveu, que vive uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada a todos. Obrigada, querido Joaquim, que tanto gosto. Muito obrigada por todos que Você sabe que é recíproco, né? Eu sei Ai, sim. olha que eu estou aqui, hein? De olho, não sei se foi, hein? Obrigada por todos vocês que ficaram até agora, tá? Sei que algumas pessoas precisaram sair, mas muito obrigada. Bom, nós que Parabéns, agradecemos. Denise. Foi muito bom, valeu a pena ficar aqui até agora. Foi É excelente. verdade, é verdade. Parabéns, Denile, obrigado, né? Acho que foi uma noite muito agradável, né? E essa ideia de que a vida, né, tem que valer a pena, né? Acho que é muito importante essa mensagem que você deixa. Apesar de tudo. Apesar de tudo, né? Então, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado mais uma vez, Denile. E a semana que vem estaremos aqui com a Soraya. Tá? Todos estarão convidados. Estão convidados. Obrigada, Joaquim. Abraço a todos. E as palmas! Palmas. As palmas! Obrigada. Até mais. Tchau, beijo. Beijo. Foi muito bom mesmo, de verdade. Foi ótimo. De coração, de verdade, de mente, de tudo. Foi excelente. Grata, Ana. Muito grata. Falou, beijo. Beijo. Tchau. Beijo.